voltamos à nossa queridinha, suplemento que funciona, que vale a pena investir, a beta-alanina. E agora, com novidades no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Lembra sempre, galera, se vocês quiserem ajudar o nosso canal, por favor, sempre que tiverem oportunidade, comenta do Fala Lu, encaminhe um vídeo para um amigo, para um colega de treino, para um familiar, tem muito conteúdo bacana para todo mundo. Não é só para o atleta, tem muita coisa sobre saúde e qualidade de vida. Então eu tenho certeza que você consegue ajudar a gente curtindo, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Vamos falar da beta-alanina, um suplemento super especial, e hoje eu trago novidades. Mas vamos recapitular um pouquinho sobre beta-alanina, que é um aminoácido, e a sua suplementação, quando a gente toma a beta-alanina como suplemento, tem a capacidade de estimular a síntese da carnosina intramuscular. O que é a carnosina? A carnosina é um composto que é formado por dois aminoácidos, beta-alanina mais histidina. E ela é responsável por aumento de força e melhora do desempenho esportivo. A carnosina está presente na nossa alimentação, aonde? Em geral nas carnes, principalmente carne vermelha, carne branca, nos peixes. Mas o que acontece? Só com a alimentação a gente tem um nível de carnosina médio ali dentro da nossa célula muscular. O que não falta é histidina, mas as pesquisas mostraram que se a gente repõe beta-alanina, a gente consegue aumentar a quantidade de carnosina nos nossos músculos. Lembrando que a quantidade de carnosina já é variada nos nossos músculos em função de alguns critérios. Por exemplo, a idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos carnosina a gente tem. Sexo, os homens têm um pouco mais de carnosina que as mulheres. O tipo de fibra muscular, então a gente tem mais carnosina na fibra tipo 2 que na tipo 1. Quem é sprinter, né, quem tem essa característica tem mais carnosina e depende muito da nossa dieta. Por exemplo, os veganos têm menos carnosina intramuscular, acaba perdendo alguns dos benefícios de ter bastante carnosina dentro do músculo. E quais são os benefícios, então? Quais são as funções da carnosina? Por que a carnosina elevada garante um melhor desempenho em um monte de esporte? Bom, primeiro e principalmente porque ela tampona a acidez intramuscular, ela acaba removendo a acidez do músculo. E a acidez é gerada quando a gente faz muito esforço, quando a gente faz alta intensidade. Reduzindo a acidez, a gente reduz a fadiga e a gente consegue fazer força por mais tempo. Ela tem outras funções, como regular a quantidade de cálcio, ela age como antioxidante, ela é bem legal, já tem muito estudo. E esses estudos mostram ganhos de performance que variam de 2 a 3% para atletas amadores e para atletas de elite de 0,5 a 1%, o que pode ser muita coisa dentro de uma competição. O fato é que a beta-alanina atenua a fadiga neuromuscular, fica menos cansado durante um esforço intenso. E esse efeito é ainda mais notável em pessoas mais velhas, porque essas pessoas naturalmente vão tendo uma redução da sua carnosina intramuscular. Quando é que alguém precisa usar beta-alanina? Quem deve usar? Bom, para o atleta, para o esportista, ela deve ser usada principalmente nas fases mais importantes de treino. Então, quando você vai fazer blocos de treinos mais intensos, você tem que começar nas semanas anteriores ou antes de competição. Então, começar nas semanas, pelo menos 4 semanas antes de competições importantes, para esportes que necessitem momentos de intensidade, que pode ou não estar associado à endurance. Qualquer esporte, Lu, qual é o esporte que tem benefício de fato? Acaba que esse benefício, como está relacionado à intensidade, está relacionado a muito esporte e hoje, como esse suplemento é um dos mais estudados, porque ele tem bastante evidência legal, a gente já tem estudo para quase todos os esportes, mostrando que de fato funciona. Então, eventos competitivos que durem desde 30 segundos até 10 minutos ou que tenham fases de intensidade que durem esse tempo, deve ser usado beta-alanina. Exemplo, remo, natação, ciclismo de pista, corrida de meia distância. Então, na piscina, todas as distâncias, corridas 400, 800, 2.000, 3.000, 5.000, tudo isso se enquadra direto na indicação. Também, sessões repetitivas de esforço de alta intensidade. E aí entra treinamento de força, treinamento de musculação. Tem bastante estudo legal mostrando que a beta-alanina faz com que você demore mais para chegar no seu limite no levantamento de peso. Esportes
coletivos e esportes de raquete. Também vale futebol, vôlei, basquete e também esportes de alta intensidade que são relacionados durante ou no final do exercício, em algum momento do exercício. Aí entra um pouco mais os esportes de endurance. Por exemplo, um ciclista, né, ciclista de estrada, faz prova muito longa, mas que vai ter picos de intensidade na subida. Ou corridas de longa distância, onde no final você precisa de um pouco mais de intensidade, se faz momentos de intensidade. Ou seja, quase todos os esportes que a gente está acostumado. Como é que é o jeito certo de usar a betalanina? Bom, a betalanina pode ser usada em cápsula ou em pó e a gente tem que fazer uma dose para começar, para saturar nosso músculo de carnosina. Então essa dose inicial pode ser de 6,4 gramas por dia fracionadas e aí em 4 semanas você já satura a sua carnosina intracelular, ela aumenta até 60%. Ou se você quiser começar com uma dose de 3,2 gramas, você vai precisar de 8 semanas para chegar nesse mesmo valor. Atingido essa fase, você pode fazer uma manutenção de 1,2 gramas por dia e aí você vai manter sua carnosina sempre no limite. Quando você para de fazer uso da betalanina, você vai levar 2 semanas para eliminar esse aumento de carnosina do seu músculo para ele voltar aos níveis basais. Uma questão interessante, a betalanina é segura, ela não tem efeitos adversos, exceto um que quem faz uso com certeza já percebeu, é bastante famoso da betalanina, que é um famoso pinicar, um formigamento que a gente sente quando a gente usa alguns minutos depois da ingesta, a gente já começa a sentir esse formigamento mais frequente nos lábios, nas pontas das mãos, na testa. Nós médicos chamamos esse pinicar, esse formigamento de parestesia. E os estudos mostram que acima de 1 grama de betalanina você já vai sentir e está relacionado à ação em receptores da nossa pele, do nosso sistema nervoso central, onde a betalanina também atua e leva a essa sensação de prurido. Aí tem um estudo novo feito por pesquisadores brasileiros lá em Brasília que eu achei super interessante em relação a essa questão da parestesia. Se a parestesia seria algo negativo ou se teria até um efeito positivo na prática esportiva. Então eles fizeram uma pesquisa com pessoas que faziam uso de betalanina e o resultado da pesquisa mostrou que a sensação do formigamento aumentou a motivação para treinar e melhorou a performance esportiva. E quase todos os atletas pesquisados gostavam dessa sensação de formigamento, achavam que era um sinal de que a coisa estava funcionando. Então, na verdade, o que os autores concluem é que ele tem um efeito ergogênico, um pouco relacionado aí a efeito placebo, mas não é só placebo, a carnosina funciona de fato, mas o fato de sentir o formigamento faz com que o atleta se sinta mais motivado e isso é bastante interessante, ou seja, a maioria das pessoas não acha ruim. Eu, inclusive, não acho ruim esse formigamento leve que ela dá. Agora, novidades em relação à betalanina. Tem alguns estudos muito interessantes, mais recentemente publicados, todos eu coloco aqui para vocês na descrição, que fala do uso de betalanina fora do esporte. E aí já tem estudo para prevenção de diabetes tipo 2, função cognitiva, saúde cardiometabólica do nosso coração, nossos vasos, desordem cerebral, tratamento de depressão, um monte de coisa que coloca a betalanina como um suplemento que talvez precise começar a sair aí das academias, das rodinhas de corredor e um pouquinho mais para o público geral. Olha que interessante, esse estudo foi feito com soldados e mostrou que a carnosina aumenta não só nos músculos, então quando você toma o suplemento de betalanina, você também vai ter um aumento da quantidade de carnosina nas células do nosso cérebro. Isso fez com que os soldados que fizeram uso da betalanina, quando comparados com os soldados que estavam usando placebo, tivessem um aumento da resistência a transtornos de estresse pós-traumático, lesão cerebral traumática leve e estresse ao calor. Esse estudo é bem interessante e começou a suspeitar aí de um monte de benefícios da betalanina fora do esporte pela ação no sistema nervoso central. Aí, um outro estudo investigou o uso de betalanina por 10 semanas em relação à função de mudança cognitiva, humor e desempenho físico em 100 adultos idosos. A média etária era de 71 anos desses adultos que participaram desse estudo, que foi sorteado. Um grupo recebeu a betalanina na dose de 2,4 gramas por dia por 8 semanas, um grupo recebeu placebo e depois eles foram analisados em um monte de testes para avaliar se tinha algum impacto na nossa mente. E os resultados sugeriram que a suplementação com a betalanina melhorou a função cognitiva nesses idosos, melhorou
em relação ao que eles tinham no início do estudo, em relação a depois de 8 semanas, principalmente para aqueles idosos que já tinham alguma alteração cognitiva que é normal da idade, mas que não é normal em relação a pessoas mais jovens. Então, principalmente algum idoso que já estava mostrando alguns sinais de déficit cognitivo tiveram uma maior melhora com a betalanina. E também houve uma redução nos scores de depressão para esse estudo. Coisas interessantes podem vir, tem muito mais coisa sendo feita e a gente vai sempre trazendo para vocês quando tiver novidade em relação a qualquer suplemento. Vamos fechar com o resumo Fala Lu sobre a betalanina. A gente já sabe, a betalanina é um suplemento super interessante para atleta, tem que usar, não tem por que não usar, lembrando que tem que começar pelo menos 4 semanas antes da prova-alvo e na dose correta. Mas hoje a gente sabe que talvez ela seja interessante também para pessoas não atletas e particularmente para atletas um pouco mais velhos, que já tem uma diminuição da carnosina naturalmente, então quem faz esporte aí tá depois dos 40, 50, e também para atletas veganos, que naturalmente têm níveis mais baixos de carnosina e vão se beneficiar bastante desse suplemento. Então, lembrar de fazer ciclos focados em épocas importantes de treino e de provas ao longo do ano. É isso aí, deixo aqui a pergunta para vocês. Quem já usa a betalanina, o que vocês acham? Vocês gostam do formigamento? E quem não usa, mas depois desse vídeo vai começar a usar. Deixa aqui nos comentários pra gente. E a gente agradece sempre nossos apoiadores Trilo, Kikos Fit, Probiótica, Plant Power, Lit e UC2.